Bom dia, pessoal. Coisa maravilhosa, né? O Márcio comentou na abertura aí que a gente tem essa alegria, esse prazer de estar aqui, né? E antes eu me cruzei com a Kátia e disse, aqui é tudo meio que no grito, né? Porque o barulho estava alto e isso simboliza a nossa alegria de nós estarmos reunidos, porque nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós somos um movimento, gente. Nós não somos uma instituição onde tem chefe e os outros obedecem. Deus nos chamou a todos para nós fazermos parte, né? Deus, ele não chama a gente para ficar na torcida apenas. Deus, ele nos chama para fazer parte, para participar desse movimento, né? Para participar ativamente do reino de Deus. E hoje é com muita alegria, então, que o Ronaldo, mais conhecido como Rony, pela turma do louvor, agora para todo mundo, né? Ele vem, então, compartilhar. Podem chamar de Rony, né? Pode? Arrisque. Então é uma alegria mesmo, estou muito feliz, porque Deus, ele chama a todos para a gente fazer parte, gente. A todos para fazer parte. Nós somos uma igreja viva, um movimento, e todos nós devemos, né, pedir em primeiro lugar para Deus. Por que Deus chamou a gente, né? A gente sabe que, primeiro ponto, Deus nos deu a salvação, mas Ele também chama a gente para fazer parte. Então, gostaria de estar orando por esse momento aí, para que Deus nos abençoe com a palavra aí que o Rony vai compartilhar com a gente. Vamos orar? Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque, Pai, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor nos ama, o Senhor demonstrou o teu amor e hoje nós comemoramos, Pai, o teu amor por nós na cruz, Senhor Jesus. Um amor, Pai, inexplicável, Senhor, um amor que constrange a gente, Senhor Jesus. E o Senhor Deus nos conhece pelo nome. O Senhor nos conhece intimamente, Senhor Deus. E no tempo determinado o Senhor nos chama, Pai. Nos tira dessa vida das trevas, Senhor, e nos põe na vida de luz, amado Deus. E nos dá uma nova vida, nos dá um novo significado, Senhor Deus. E nos chama a fazer parte, Senhor, do teu reino, Senhor Jesus. E nós somos agradecidos por isso, Deus. Nós somos agradecidos porque o Senhor nos usa, Pai. O Senhor nos capacita, o Senhor nos transforma. E é nesse mesmo sentido, Senhor Deus, que eu peço, amado Deus, as tuas bênçãos na vida do Ronaldo, Senhor Deus. Que o Senhor guie e conduza ele, que o teu Santo Espírito, Pai, o conduza e o dê sabedoria e também, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito, Pai, abra o nosso coração, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra e sermos transformados, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia. Nunca desejei tanto que a oração continuasse. O louvor não terminasse mais. Brincadeiras à parte aí, pessoal, é uma grande alegria, né? Muito nervosismo nesse momento aqui, né? Justamente pela importância que eu acredito que é estar aqui, né? Falando de Jesus, né? Para ver no microfone aí, tremendo, né? Acho que é um desafio para mim, né? Falar um pouco, mesmo que eu saiba, né? Falar da minha história, né? Mas vencer a timidez, né? Que acho que é a minha maior agilidade. Então, esse momento eu gostaria de compartilhar um trecho, uma parte da minha história com a Márcia, né? Que foi quando a gente se mudou aqui para Farroupilha, né? E eu quero ligar essa história com um trecho da Bíblia, né? Que está em Lucas 19, do 1 ao 10, tá? Todo mundo encontrou aí? Eu vou ler aqui então. Lucas 19, do 1 ao 10. Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu.
chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu-o com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, o que tem a ver, né, esse texto com a minha história, né, de conversão, é um texto bem conhecido, né, um clássico da Bíblia, acredito, né, que muita gente conhece ele. Então, lá em 2014, né, eu sou natural de Caxias, né, para quem não sabe. Alguns já conhecem essa história aqui também, né, que eu já contei nas células que eu participei, né. Mas enfim, né, relembrando ela, né, e usando, né, na verdade, esse trecho inteiro, né, que nem eu tinha me apropriado. Muitas vezes eu não me apropriei desse texto, né, usando só a palavra, o nome dessa pessoa, Zaqueu, né, que logo vocês vão entender aí no decorrer da história. Mas em 2014, né, a gente se mudou para Farroupilha, eu e a Márcia, e o desafio já era grande pela mudança, né, então eu com 25 anos, deixando a casa dos meus pais, né, o conforto a zona de conforto, digamos assim, né, de estar lá, de querer tornar, né, o meu quarto a minha casa, né. Foi quando eu percebi, né, que deveria sair de casa. Comecei a querer mudar as coisas dentro da casa da minha mãe, né. Queria trocar os pratos, queria trocar a cor da casa. E a minha mãe, muito direta, ela disse: Cara, acho que está na hora de tu zarpar daqui, né. Some que a casa é minha, os pratos vão continuar sendo de vidro, a casa vai continuar sendo dessa cor, e eu acho que chegou a tua hora. E a Márcia estava lá com 28 anos, né, e também, né, a Márcia ansiava mais que eu por esse momento, né, de sair da casa dos pais, né, e começar uma vida, assumir a vida adulta, né. Então, a gente assumiu essa responsabilidade juntos, né, eu mais por pressão, ela já por vontade, né, mas aí eu decidi, né, que dia 28 de fevereiro de 2014 a gente iria morar no nosso apartamento, né? Que a gente já tinha comprado um pouquinho antes disso, né, dessa data. E o pior, né? Eu estaria saindo da minha cidade. A Márcia é uma quadra da casa dos pais dela, né? E então a gente não sabia como iria acontecer, como seria todo o decorrer dessa história, né? Cheio de dúvidas então aconteceu, né? Aconteceu a mudança e aí eu resolvi assumir uma outra responsabilidade também, que foi iniciar um curso, né? Aqui no IFE, né? No Instituto Federal, aqui em Farroupilha. E eu iniciei um curso aí na área do plástico, né? Fiz um curso de técnico em plástico. E esse curso eu acreditava que ele era muito desafiador para mim, porque era todos os dias, né? Eu nunca gostei muito de estudar, né? Então, todos os dias eu ia ter que ir até o IFE, ficar das 7 às 10h30 da noite por 2 anos, né? Isso era mais desafiador, né? Então, além da mudança, né, de cidade, da mudança de casa, mais esse curso. Então, o que a gente se deparou, né? Um monte de confusão e dúvidas na mente, e a Márcia talvez precisando de nós, né? Nós dois como casal, né? Se apoiar um ao outro. Mas começou brigas, né? A gente começou a brigar justamente por toda essa mudança na nossa vida, né? Eu não estava em casa, ela ficava do horário que ela chegava do trabalho dela até meia da noite, ficava sozinha. Então, eu não podia estar, eu tinha que terminar aquele curso ali que eu tinha iniciado, eu tinha que acabar com o compromisso que eu havia assumido naquele momento ali, né? E a gente começou numa fase de muitas discussões, né? Então foi um momento difícil, e aí para piorar, né, ela foi demitida do trabalho dela, né, e isso acabou agravando a situação, né, porque querendo ou não a gente tinha assumido a responsabilidade de morar sozinho, de pagar as nossas contas, digamos assim,
E aí vem o desemprego para ela, a gente não sabia como tratar dessa situação, né? E aí, para ajudar, veio uma dívida que na época era absurdo pagar, né? Apareceu uma dívida de R$6.700, se eu não me engano, né? Era quase R$7.000. E aí a pessoa que, enfim, né, que a gente teve que pagar esse valor, ela fez uma certa bondade, né, digamos assim, mas que para nós não era tão bom assim, mas era melhor do que os 6.700 pagar de uma vez só, né? Essa pessoa dividiu em 6 vezes, mas ainda assim ficava muito pesado para nós, né, pagar esse valor. Com a Márcia desempregada e eu também não, o recurso financeiro da empresa onde eu trabalhava não era tão bom assim, né? E aí, no momento do desespero, de todas essas discussões que a gente havia tendo em casa, e enfim, né, eu me peguei conversando com um colega na empresa, né, e lembrando, né, que tudo isso eu não conhecia a igreja, né, eu não frequentava nenhum tipo de religião, né, eu era católico, assim por dizer, né, mas não frequentava, então não me considerava, não me atraía a ir numa igreja católica. Mas a Márcia tinha essa necessidade no coração, e ela sempre falava: amor, a gente tem que procurar Deus, a gente tem que procurar uma igreja. E eu dizia para ela: mas eu não vou na igreja católica, eu não quero estar lá. E ela dizia: não, a gente tem que procurar alguma coisa. E a gente procurou, né? E no meio de toda essa história aí, com o passar dos dias, né, e confusão, e brigas, e dívidas, e desemprego, a gente procurou algumas igrejas, né? A gente procurou o Centro Espírita. E aí, indo lá, né, a gente não se sentiu muito legal, né? E eu procurei por uma curiosidade, né? Eu me dava bem com espíritas. Normalmente, pessoas que eram espíritas, eu conseguia ter um entrosamento, uma intimidade muito grande sem conhecer a pessoa. Simplesmente, gostei dessa pessoa. Aí começava a conversar, a pessoa dizia: eu sou espírita. E eu disse: tem uma... E daí essas pessoas diziam para mim: tu tem um dom, eu acho que... É o dom de falar de cura, né? Que eu acabava usando o conhecimento que eu tinha. Às vezes eu acabava falando, a pessoa estava com uma dor, né? Com alguma coisa assim. Eu ia lá e dizia para a pessoa: tu deve estar com esse problema. E às vezes era, né? Coincidentemente, às vezes acabava se encaixando, né? E essas pessoas que frequentavam o Centro Espírita acabaram me dizendo em algumas vezes, né? Que por esse motivo eu deveria frequentar, né? Que eu tinha um dom, né? Eu acabei acreditando um pouco nisso, né? E a gente foi num Centro Espírita em Caxias, né? A gente tomou um passe lá, né? Curioso, né? O que é tomar um passe? Mas, enfim, eu não senti nada, não gostei do lugar, né? A Márcia, não sei se gostou tanto assim também, acredito que na época não, né? E, beleza, a gente nunca mais voltou para isso, né? Eu tinha uma grande atração por Iemanjá, né? Então, também tive a curiosidade despertada na Umbanda, né? Então, acabava me interessando em alguns aspectos por isso também, né? Eu tinha imagem de Iemanjá em casa, sempre gostei muito do mar, né? Mas também acabei não partindo para esse lado, nunca cheguei a conhecer um terreiro, digamos assim, né? Ou fazer alguma oferenda, né? E aí eu falei com um colega, né? No desespero de todo o andar dessa história, eu comecei a comentar com um colega dentro da empresa, né? Sobre a minha história, sobre o que estava acontecendo dentro de casa, né? As brigas e discussões, né? Então, esse colega, ele disse: cara, eu tenho uma pessoa para te indicar. Eu disse: uma pessoa? Como assim, cara? Daí ele disse: não, eu tenho uma senhora, né? Eu conheço uma senhora lá no bairro Santa Fé, em Caxias. O nome dela é Lurdinha. Irmã Lurdinha é o nome dela. E eu disse: e daí, cara? Ele disse: tu conhece Santa Fé? Sim, conheço, né? Um bairro perigoso, que eu morava lá, morei até os 12 anos em Caxias, morei lá no Santa Fé. E aí eu disse: não, conheço, por perigo não tem problema, eu posso ir lá, né? Ele disse: não, vai lá e fala com ela e pede oração para ela. Essa irmã Lurdinha, ela é evangélica, né? Não sei se ela é viva ainda, né? Já era uma senhorinha já na época. E aí, né, a primeira comparação com Zaqueu, né? Da minha história, da parte da minha história, que foi a superar, né, esse primeiro obstáculo, né? Eu tive que ser humilde, vencer a timidez e num domingo à tarde encontrar essa irmã Lurdinha no desespero, né? Foi eu, a Márcia e a minha sogra. Encontrar essa irmã Lurdinha para fazer uma oração por nós, né? Fazer uma oração pela Márcia, que estava desempregada naquele momento, né? Então a gente foi lá.
Então, o primeiro desafio, eu acredito que depois, né, depois conhecendo um pouco da palavra, eu consigo usar essa analogia, né, de trazer para a palavra e dizer que sim, foi mais ou menos sem pensar como Zaqueu, né, sem usar a estratégia. Zaqueu sabia que Jesus ia passar, eu não sabia, né, que eu ia me encontrar com ele, mas naquele momento eu estava indo ao encontro dele, tentando subir numa figueira lá, né. Ao contrário dele, eu não tenho baixa estatura, mas eu tinha muita timidez, então eu tive que vencer isso, né. E aí eu, digamos que subi nessa figueira para ver Jesus, né. E aí a gente falou com essa irmã Lourdinha, ela orou por nós lá, a gente chorou muito naquele momento. E a irmã Lourdinha convidou nós para frequentar a igreja dela, né, que é a Assembleia de Deus. E existe ainda a igreja, né, ali no antigo centro de compras em Caxias, né. Atrás tem uma imobiliária e o pessoal da imobiliária cede o espaço para cultos religiosos, né, à noite. E a irmã Lourdinha prega lá, né. E a irmã Lourdinha me convidou, né, ela disse: Ronaldo, Márcia, eu queria convidar vocês para uma celebração com nós aqui no domingo, né. Não me lembro se era no domingo, na verdade, né? Mas enfim, num dia da semana para vocês virem até aqui, né, e conhecer a igreja, né. E aí a gente foi, né, a gente ficou na dúvida, mas no decorrer dessa semana, né, a parte interessante que fecha com Zaqueu aqui, no decorrer da semana, até chegar o dia de ir para o culto, né, para aquela celebração, eu fiquei me perguntando, né, e falando com esse colega que também conhecia a palavra, mas até hoje ele não voltou, ele meio que se desviou da igreja, né, mas conhece profundamente. Eu falava com esse colega: tá, cara, mas eu vou lá nesse culto e eles fazem o quê, cara? O que eles vão fazer? Vai ser que nem culto tradicional, todo mundo se chama de irmão, todo mundo, aquela gritaria e fala em línguas e não sei o quê. Eu disse: cara, isso aí não é para mim, eu não quero isso para mim. Não quero para minha vida isso. Daí ele disse: não, calma, vai lá, conhece, né? E aí a gente topou em conhecer, mas eu me perguntei: tá, mas eu vou lá, eu não conheço nada. Eles vão começar a cantar aquelas músicas deles lá e eu conheço o quê daquilo, né, cara? Aí eu lembrei de uma música, né? Zaqueu, né? Como Zaqueu entra na minha casa, entra na minha vida, e eu disse: cara, tá, eu conheço essa música, e daí eu nem sei se é Zaqueu mesmo, essa palavra que fala na música. Eu não sabia realmente se era Zaqueu, né? Mas será que é Zaqueu a palavra? Será que Zaqueu é uma pessoa? O que é Zaqueu, né? E aí eu me perguntava isso, era a minha curiosidade naquele momento, né? Eu disse: bom, mas eu conheço essa música, ela é bastante tocada e eu vou lá ver o que acontece. Chegando lá, né? E a surpresa maior, né, que mais impacta, toda vez que eu conto, eu fico arrepiado de contar, né, porque era uma igreja, um local não apropriado para ser uma igreja, mas enfim, estava sendo adaptada para isso. E o pastor chegou lá na frente e ele falou uma coisa, ele disse: hoje eu recebi, é meio que de praxe, né, os pastores falarem isso, né, que a palavra dele vai tocar alguém naquele dia, né, e ele falou isso. Eu disse: mais uma ladainha, né, desses caras aí. E aí o cara disse: hoje eu vou explicar quem é Zaqueu. Cara, para mim foi... Eu não chorei porque eu engoli umas 10 vezes o choro, né, para não chorar porque eu não queria, né. Eu disse: isso aí não é verdade, né, não existe, não tem por que existir, isso aí é só uma coincidência, né. E eu fiquei me perguntando: será que alguém contou para esse cara, né? Mas não, eu não contei para ninguém aquilo que eu tinha pensado durante a semana, né? Então, esse cara explicou o que era Zaqueu lá, né? E ele disse: essa palavra com certeza é para alguém. E com certeza era para mim naquele momento. Que significou muito para nós, né? Porque a partir daí a gente começou a trilhar uma vida com Jesus, né? Eu acredito que naquele momento foi o momento que Jesus disse: Ronaldo, desce da árvore, eu vou na tua casa, né? E o que dá para comparar bastante com a história de Zaqueu, né? E daí para frente a gente começou mas a gente vai frequentar essa igreja, e foi visitar umas outras igrejas. A gente nunca mais voltou para essa igreja da irmã Lourdes, né? Que fez o primeiro convite. A gente nunca mais voltou, nunca mais teve contato com ela. Mas aí a gente começou a se deparar com umas circunstâncias, né, na nossa vida que levaram nós a conhecer a Aliança Bíblica. Não de Farroupilha, né, mas de Bento Gonçalves, né? Quem conhece também um pouco da história já sabe disso, né? Mas enfim, né? Até tem o Gustavo e a Lilian que estão aqui, né? Fazem parte dessa conversão, né? Hoje eles vieram visitar aí, né? Sabendo que ia passar o estudo, né? Contar um pouco do testemunho. E a gente agradece e sempre lembra, eu sempre lembro quando conto esse testemunho, né? Que eles fizeram parte disso, porque
Eles estavam fazendo um curso de casados para sempre em Bento Gonçalves, né? E nós, na busca de reconciliar a nossa relação, né? De tornar mais amigável, né? Nós saber lidar com os conflitos do dia a dia de casados, né? A gente queria fazer esse curso. Na verdade, a Márcia queria, eu não queria, né? Era um pouco contra, né? Eu disse, eu não vou fazer esse curso aí. Eu sempre não queria nada, né? Era o negativo do casal aí. E a Márcia dizia, vamos, amor, acho que é legal. Eu disse, no mínimo tem que pagar uma fortuna e eu não vou ir. E aí a gente decidiu de ir uma vez, né? Na formatura deles, né? Do curso, eles estavam acabando o curso, a gente foi na formatura e a gente conheceu o pessoal de Bento Gonçalves lá. Que, para quem não sabe, esse curso não é da Igreja da Aliança Bíblica, mas, enfim, é outra igreja que acaba usando o pessoal da Igreja da Aliança, né? Como alvos ali e acabam passando esse curso, né? Como o curso é todo baseado na Bíblia e tal. E a gente iniciou esse curso, né? A gente falou com o casal responsável lá na época e o casal disse, não, a gente vai abrir inscrições para esse curso logo na frente aí, então vocês vão estar dentro, com certeza, né? Então a gente pegou e se inscreveu no curso, né? E a partir desse curso a gente começou a se aproximar da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, né? Porque, incrível que pareça, né? Na data que a gente se inscreveu, na data que tinha abertura para esse curso, eu não podia, né? Porque eu fazia o curso lá no IFE, era todo dia, então a primeira vaga que tinha desse curso de Casados para Sempre foi numa terça-feira, e eu não poderia participar. Então eles disseram, esperem mais um pouco, a gente vai tentar abrir uma turma nos sábados. E aí no sábado, coincidência ou não, de novo, né? O único casal que tinha na cidade era da Aliança de Farroupilha, da Aliança de Bento Gonçalves, né? O único casal que a idade parecida com nós, né? Os outros casais era tipo assim, a gente está fazendo 50 anos de casado, a gente está fazendo 65 anos de casado. Então não tinha nem como a gente se relacionar com essas pessoas, né? Porque a gente já é um pouco introvertido, né? Por natureza. E aí encontrar casais muito mais velhos que nós, a gente não ia se comunicar com ninguém lá, com certeza. Mas aí tinha esse casal que era a idade parecida, e esse casal se aproximou de nós, né? E fez perguntas, questionamentos para nós, que levaram nós a primeiro encontro na célula, né, em Bento. A gente não foi na igreja, mas a gente foi na célula em Bento Gonçalves, né? E aí a gente começou a gostar, né, e começou a frequentar, e ao longo dessa história toda, né, foi se passando os anos, a gente ia todo o tempo na célula, toda semana a gente meio que era um ritual, né, a gente tinha que ir na célula, mas a gente nunca ia na celebração, né. Depois passou um tempinho, a gente começou a vir na celebração, a ir na celebração também, lá em Bento Gonçalves. E depois, depois de um tempo, o Predebon, né, que já deu alguns estudos aqui em Farroupilha, né, o Predebon, ele nos orientou, né, a procurar o Vanderlei aí. E o Vanderlei com seu dom, né, natural, da pressão, né, a pressão já pegou para o nosso lado, né. Não, você tem que vir para Farroupilha. Enfim, né, o decorrer da história é por aí. Depois a gente conhecia o Márcio, aí falei que tocava contrabaixo, né, e talvez foi uma das melhores decisões, né, eu voltei a tocar o instrumento que eu gostava e comecei a ajudar a igreja de uma certa forma, né. E também, né, lá em Bento Gonçalves, né, não sei, o Thiago e a Gi não estão aí hoje, mas eles passaram um abismo ligado para nós, né, porque esse casal que nos apresentou a Aliança Bíblica de Bento, eles acabaram saindo da igreja, né? E a gente nunca mais falou com eles também, né? Mas a história é basicamente essa, né? Mas o final, né? A conclusão de tudo isso, né? É que a gente buscou força no lugar certo, né? A gente encontrou a Deus talvez no caminho verdadeiro. Se não fosse a igreja no estilo que ela é, no formato que ela é, se não fosse a Aliança Bíblica, talvez a gente não estaria, né? Convertidos, eu não estaria falando hoje aqui com certeza, né, falando sobre Deus, frequentando uma célula na quarta, participando do louvor no domingo, vindo falar de Deus, né. Então nada disso teria acontecido, a gente não teria casado com certeza, né. Se não fosse isso, o casamento não teria acontecido, porque eu não queria casar e acho que a Márcia também não era muito de acordo assim, em fazer uma festa extraordinária e não sei o quê. Mas a gente veio entender, né, com o passar dos anos, e a gente se batizou, se casou, enfim, né. Tudo que a gente começou a entender, né, aos poucos, né, a caminhada com Jesus, né. Então, meio que
comparando de novo com Zaqueu, né, eu abri mão de algumas coisas, né, eu não sou rico e nem de pequena estatura, não sou cobrador de impostos, mas com certeza um grande pecador, né, que Jesus olhou para o meu coração, né, ele não olhou para minha carcaça, porque se ele olhasse para isso, né, talvez eu não estaria aqui, né, ele não é dessa maneira, o poder dele é absoluto e consegue enxergar o nosso coração de verdade, né, e a gente conseguiu voltar os nossos olhos para o caminho de Jesus, né. Foi o mais importante, né? A gente conseguiu superar todas as dificuldades, né? E ainda vive outras, mas hoje com Jesus, né? Até brinquei no começo aqui, né? Com o microfone, o Diogo disse, tu quer colocar aquele lá? Eu disse, não, eu tenho que pegar na mão de alguém, pode ser do microfone. Mas hoje a gente sabe que a gente tá na mão do... com certeza Jesus tá de mãos dadas comigo hoje, né? E porque Ele abriu essa oportunidade para nós de conhecer a Ele. Isso que mais impactou, né? E voltando também um pouquinho para a história da Bíblia, Zaqueu falando do obstáculo que ele teve, né? E eu falar dos meus obstáculos que eu enfrentei, né? Na questão de vencer, de ter que ser humilde, né? Eu sempre falei que, sempre quando tinha alguma dinâmica, alguma coisa na empresa, eu sempre dizia que eu era humilde, né? Mas aí eu acabei pensando que eu não tinha nem humildade para esperar alguém admitir isso ou falar essa qualidade para mim. Era eu que falava que eu era humilde. Então, na verdade, eu não era humilde, eu era egoísta, né? Então, eu acabei vencendo isso, né? Me tornando humilde, vencendo o egoísmo, né? Se colocar aqui diante de vocês é uma grande responsabilidade, né? Para qualquer pessoa que vier aqui. E eu, como um perfeccionista, como uma pessoa egoísta, egocêntrica, né? Eu acabo admitindo isso e vindo aqui, isso para mim é muito difícil, né? Então é como subir naquela árvore lá, de forma estratégica agora, né? Já conhecendo a Jesus. Então acho que todo tempo a gente tem que sair da nossa casa e formar uma estratégia e dizer, não, eu vou subir na árvore porque Jesus vai passar por aqui. Então, naquela época acho que aconteceu isso, Jesus me chamou e hoje de novo, né? Não fui eu que pedi para estar aqui, né? O convite veio da igreja, né? Não sei por qual motivo, né? Porque o cara que fica ali de cabeça baixa tocando seu instrumento de forma tímida, né? Para mim já é um desafio estar ali. Então imagina aqui falando um pouco da minha história, né? Mas também quero deixar claro, né, que é a minha história, um pouco da história junto com a Márcia, mas a intenção não é essa, tá? A intenção é que atinja outras pessoas, que outras pessoas se encorajem, né, para vencerem os seus medos, né, os seus desafios, né? Que vai aparecer na vida de todos, né? Todos têm desafios, né? E que vocês consigam vencer isso, né? Não deixar a pequenez dominar o medo, né? Que a gente vai se colocar, né, para baixo, vai se colocar na condição de inferior, né? E a todo tempo, né? A nossa mente prega peças. Hoje eu estava aqui tocando, eu chegando aqui, e a minha mente estava dizendo, não vai, tu não é capaz. E provavelmente muitas pessoas têm esses pensamentos, né? Não pode ser só eu, com certeza outras vão ter, né? Mas que superem isso, né? Que se desafiem, se coloquem na posição, né? Ainda mais para servir Jesus, né? Ser um servo dele, com certeza é gratificante, é o que ele espera de nós, né? Então, é mais ou menos essa mensagem, né? Que eu gostaria de deixar aqui para todos, né? Que todos possam não ser só espectadores, né? Não só ficar se alimentando da palavra, mas sim conseguir passar ela para frente da maneira que vocês podem, né? Não esperando uma formação, uma pós-graduação em teologia, porque talvez não vai ser assim, né? Quem espera isso talvez está sendo egoísta, talvez tem conhecimentos e propriedades para falar de Jesus, para falar da palavra e passar para alguém, né? Que talvez está precisando e às vezes a gente acaba se colocando no estado de pequenez, nos acomodando, né, e não passando essa mensagem adiante, né, e como é importante, né. E aí então, uma frase, né, que eu escrevi aqui, então, como conclusão, né, se você age, o mundo espiritual reage, mas se você espera o mundo espiritual agir, você atrasa a sua entrada no céu, né. Então a gente precisa agir, né. Zaqueu agiu, teve uma reação de Jesus, e teve um relacionamento com ele depois, né? Mesmo a multidão segurando Jesus ali, e às vezes a gente deve se perguntar também aonde a gente está. A gente é a multidão que não quer deixar Jesus se aproximar de Zaqueu, porque quando Jesus falou, Zaqueu, desça que eu vou até a sua casa, a multidão disse, mas ele é o pecador.
Então a gente está sendo a multidão que está segurando Jesus e não deixando ele chegar nas pessoas, nos pecadores, né? Que são os pecadores que o céu faz festa, né? Quando é convertido, e não os santos, né? Os santos não precisam de conversão, e sim os pecadores, né? Então a gente precisa se enxergar, né? Eu acho que se olhar no espelho e se realmente nos enxergar e descobrir a nossa identidade, reconhecer a nossa identidade, mesmo com alguns desafios, né? Com alguns medos, e encarar isso, né? E não ser a multidão, mas sim tentar ser Jesus, né? Passando a palavra, ou ser Zaqueu, né? Tomando a iniciativa, agindo, né? Uma passagem, né? Que eu separei aqui também é João 16, do 7 ao 11, né? Se alguém quiser abrir e ler para mim aí, rapidinho aí já para concluir, né? Que a gente está chegando no final já, são 11 horas. E aí eu já concluo aqui a minha breve lição aí. João 16, do 7 ao 11, né? Então, né, para concluir a respeito da palavra de Zaqueu, né, usando esse texto como apoio, né, a gente precisa subir na árvore, e para subir, né, para ver Jesus do alto, a gente precisa do Espírito Santo, né. Então, naquela época, Zaqueu não tinha o Espírito Santo, mas ele podia subir na árvore e ver Jesus passar, né. Ele não queria que Jesus visse ele queria ver Jesus, mas Jesus sabia o nome dele, né. E Jesus sabe o nome de cada um aqui também, né. E vai chamar com certeza, né. A gente tem que descer da nossa árvore e usar o Espírito Santo para enxergar ele do alto. E o último aqui, Tiago 1, do 22 ao 25, não precisa abrir, quem não quiser, né, eu vou ler aqui. Tiago 1, capítulo 1, né, do 22 ao 25. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, né? Então que a gente pratique a palavra de Deus, né? Mesmo que tiver desafios, né? Mesmo que a gente encontre a árvore lá ou a multidão, a gente consiga superar, montar uma estratégia para subir, né? Para subir em algum lugar, para procurar o apoio de Deus, e que a gente consiga praticar essa palavra, né? Conseguir repassar isso, muita gente precisando, né? E é a conclusão que eu deixo, quero orar aqui, depois o Diogo dá a sequência aí na... Senhor Deus, obrigado por esse momento, quero te agradecer, né, por ter me dado coragem, Pai, e que eu não use para alimentar o meu ego, Deus, que eu seja teu servo, que eu seja humilde, Deus, que eu tenha essa humildade de servidão, Deus, e que eu consiga seguir isso e mostrar como exemplo na minha vida, que todas essas pessoas aqui também consigam se espelhar na tua palavra, Deus, e consigam praticar ela, Pai, colocando em prática, usando ela para evangelizar outras pessoas que precisam, Pai. É isso que eu te peço, Deus, que todos tenhamos um bom dia nesse domingo, Pai, que a gente consiga ter tirado algum ensino dessa palavra, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Pessoal, vamos para o momento da ceia. Por favor, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios 11. Muito obrigado, Ronaldo, pela palavra. 1 Coríntios 11, nós vamos dos versículos 23 ao 29. Então, como Zaqueu ele foi desafiado, né? Foi chamado, sentiu esse chamado pelo Espírito Santo no seu coração de seguir a Jesus. Nós hoje somos desafiados a chegar diante de Deus com o coração quebrantado, chegar diante de Deus com um coração arrependido, e nos lembrarmos da importância da ceia, que nós nos lembrarmos do amor de Deus, do seu sacrifício por nós. E o que Deus pede de nós, gente?
Deus ele não pede nenhum sacrifício. Deus ele não pede que a gente faça, mate um cordeiro e o sacrifique ele. Deus ele pede que o nosso sacrifício, que agrade a Deus, é um coração arrependido. Por isso que é importante nós olharmos nesse momento para a nossa vida, olharmos para a cruz, olharmos para o sacrifício de Cristo e tomarmos uma decisão, assim como Zaqueu, que ele aceitou que Jesus fosse na casa dele. E não só teve um contato com Jesus, como se arrependeu. No final da história de Zaqueu, ele toma uma decisão, e essa decisão é de arrependimento. A base para o nosso relacionamento com Deus não é as nossas obras, não é o que a gente pode oferecer, não é o que a gente pode fazer, mas é um coração arrependido. A palavra de Deus diz o seguinte, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e o beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo. Jesus ele não pede pessoas perfeitas. Jesus ele pede pessoas arrependidas. Jesus ele pede pessoas que se aproximam dele, que reconheçam suas falhas, que reconheçam que pecaram. É isso que Jesus espera de nós, pessoas arrependidas. Esse é o melhor momento para a gente fazer isso. Baixa a sua cabeça, tira um minutinho, pensa em como você tem andado com Jesus. Qual área você precisa reconhecer? Qual área você precisa entregar para Deus? Qual área da tua vida que ela precisa ser restaurada? É a mentira, falta de compromisso, pornografia, teus olhos estão vendo coisas que não deveriam ver, orgulho. O que você precisa entregar? Esse é o momento. Jesus ele quer te ouvir. Converse com ele. Amado Deus, nós queremos entregar tudo, Pai, aos pés da cruz, Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, amado Deus, e nos conduza para uma vida de santidade, Pai. Que esse momento, Pai, seja um recomeço para nós, Deus. E que nós possamos chegar diante de Ti, Pai, felizes por participar da Tua mesa, Senhor. Alegres por participar do Teu sacrifício, Pai. Agradecidos por participar do Teu reino, Senhor Jesus. Em Teu nome que oramos. Amém. Vamos nos servir?
aproveita esse tempo, você que já se serviu, para se conectar com Deus. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beber deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o amor de Jesus. Um dia todos nós vamos estar na presença dEle, na mesa dEle, e Jesus, Ele vai pegar o pão, Ele vai partir e vai entregar um pedaço para cada um. Jesus, Ele vai servir o cálice do novo vinho e nós vamos beber junto com Ele. Vai ser aquele momento onde que toda dor, toda tristeza, toda angústia, toda corrupção, tudo que afeta o pecado que nos atrapalha, vai ser acabado. Nós vamos estar na eternidade com o nosso Senhor, que tanto nos amou, que deu a sua vida por nós. Vamos orar pelo pão. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, pelo teu corpo, Senhor Jesus, que foi rasgado, Pai amado, que foi destruído, Senhor Deus, por nós. Era para nós estarmos naquele lugar, mas o Senhor sofreu por nós, Pai. O Senhor deu o seu corpo para que Ele fosse, Pai, rasgado, Senhor Deus, para que Ele fosse surrado, Senhor Jesus, em nosso favor. E é por isso que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar o pão? O sangue que representa o suco de uva, o sangue que representa a purificação dos nossos pecados, que foi derramado na cruz em nosso favor. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Jesus, da mesma forma, porque era o nosso sangue para ser derramado. Todo o teu sangue, Pai, foi escorrido naquela cruz, Senhor Jesus, foi derramado em nosso favor, Pai. O Senhor, após ter sofrido tanto, Senhor, na cruz, o Senhor bradou: está consumado. As portas do céu foram abertas, o véu se rasgou por meio do teu sacrifício. E nós te agradecemos por isso, Pai, pelo teu precioso sangue que foi derramado, Senhor Jesus. Em teu nome que nós oramos. Amém. Vamos beber do suco. Pessoal, para encerrarmos, vamos tocar um último louvor com o coração agradecido a Deus por esse momento tão especial. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão.
Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos lutar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos lutar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos lutar. Unidos iremos lutar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos e juntos, iremos lutar na santa paz do Senhor. Amém. Uma boa semana, um bom domingo a todos. Obrigado.